Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos, o Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E o meu convidado especial de hoje é o Diego Monteiro. Muito obrigada pelo aceite, obrigada por estar aqui com a gente, Diego. Eu vou iniciar, como eu sempre inicio todos os programas, com o convidado se apresentando, falando um pouquinho, né, da tua história, da tua jornada, da tua formação e da tua atuação hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliana. Satisfação estar aqui hoje, contribuindo um pouquinho, né, compartilhando um pouco da nossa história e principalmente tendo a honra, né, desse seu programa. Então, Diego Monteiro, 42 anos, né, de caminhada, policial militar, tenente da Brigada Militar, já há 20 anos de corporação, voluntário da Cruz Vermelha e entusiasta aí de novidades e principalmente desenvolvimento pessoal. Muito bem. A nossa temática, né, o que a gente busca hoje começar a nossa fala é sobre a questão do impacto do voluntariado, porque tu é uma pessoa muito atuante, né, Diego? A gente já se conhece há um bom tempo, né? E eu super, assim, admiro toda essa tua caminhada, toda a tua atuação e todo esse impacto desses movimentos que tu estás à frente, né? O que contribui para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para a nossa região, né? Então, todo esse movimento que tu estás à frente da Cruz Vermelha, inclusive eles estão até com as vagas abertas para o voluntariado, né? Sim, estamos, né? Conta um pouquinho como é que é essa atuação dentro da Cruz Vermelha, como é que tu começou a atuar, o que te chamou a atenção? Então, né, Juliana, a Cruz Vermelha para mim começou há 10 anos atrás, quando um amigo nosso, né, um irmão, convidou para fazer parte. À época eu não tinha desenvolvido nenhum outro tipo de voluntariado ainda, né? Estava numa fase de estudos, principalmente da Brigada Militar, na ascensão da carreira, mas ele convidou, disse, olha, eu preciso de ajuda em relação a alguns setores, algumas funções, tu como militar daqui a pouco vai poder me ajudar. E de fato, né, a gente começa conhecendo a estrutura, e a Cruz Vermelha, né, a maior e mais antiga instituição de ajuda humanitária a nível mundial, né? Ela tem uma história muito bonita, né? Henri Dunant, lá em 1859, o suíço que passou por uma região de guerras e percebeu que ficavam pessoas vítimas de ambos os lados, os quais não tinham nenhum tipo de auxílio, muitas vezes feridos de guerra, e ele, junto com outros amigos, então, fundaram, né, uma instituição que atendesse essas vítimas. E de lá para cá, as batalhas começaram a se transformar em outras, né? Então, hoje a gente tem muitas questões no mundo que necessitam de instituições, necessitam de pessoas que queiram ajudar, né? E a Cruz Vermelha aqui, então, em Caxias do Sul, hoje a gente trabalha diversas linhas de frente, né? Desde apoio em relação à defesa civil, né? É o principal hoje foco nosso aqui em Caxias do Sul, é ter essa possibilidade de auxílio aos municípios. A gente tem, sim, a filial municipal, mas, porém, atende toda a região. E tem a possibilidade de ser acionado também para qualquer parte do estado, nacional e até mundial. Então, a Cruz Vermelha, ela tem essa unidade, né, que possibilita identificar atores, voluntários que estejam capacitados, que desenvolvam, então, a sua parte em qualquer região. Mas aqui para nós, então, a gente foi já atingido por questões de vendavais, né, temporais, e agora a gente viu exatamente, ciclones, algumas semanas aí, estivemos apoiando na cidade de São Sebastião do Caí, né, também aqui a nossa região, a região de Nova Petrópolis, enfim. Mas voltando, né, então, a Cruz Vermelha, além dessa parte de defesa civil, atuamos também na parte de apoio aos migrantes, né? Temos hoje um número muito grande de nacionalidades que vêm para a região da Serra Gaúcha e muitas vezes eles vêm sem muita informação e até mesmo com dificuldades em relação ao desdobramento documental. Então a gente apoia através de parceria com o CAN, né, que é uma das instituições responsáveis, a própria prefeitura que tem o setor específico, né, o CIAI, para esse tipo de assunto, né, e a gente consegue então desenvolver através do setor de imigrantes, através do feeling que a Cruz Vermelha em outros estados tem,
auxiliar para eles, né, toda essa parte. No Hoje a gente acolhimento tem também, na hospitalidade, né? acolhimento. Uma das atividades hoje dos migrantes que nós temos, através do nosso setor, é a parte de uma oficina de língua portuguesa. Mas a parte básica da comunicação, nós não estamos formando ali nenhum especialista, nenhum professor, pelo contrário. Então, através de uma parceria também com a Universidade de Caxias do Sul, com a UX, né, o curso de línguas estrangeiras, ele tem nos dado esse apoio, né, para que eles tenham um pouquinho mais de facilidade, porque para nós, às vezes, pedir lá um copo d'água, que tão simples para nós, para eles é um problema. Então, a gente tem atendido dessa forma também. Temos também os treinamentos, né? Então, cursos desde a área de primeiros socorros psicológicos e outros tantos que a gente pode, né? A gente tem uma amplitude muito grande, né? Muitas empresas, muitos parceiros têm nos procurado para alguns cursos um pouco mais técnicos, um pouco mais específicos, os quais a gente consegue buscar também. Digamos que hoje não tem aqui um voluntário, um profissional habilitado para dar aquele curso, a gente consegue acionar o órgão estadual, nosso órgão superior, né, todo no alinhamento que a nossa instituição tem, para que tenhamos o profissional e podemos aí atender nessa demanda. Ainda o setor de saúde, que foi muito acionado durante o período crítico da pandemia, né, e trouxemos à época também um ônibus da vacinação através de uma parceria Brasil-Alemanha. Então a Cruz Vermelha Nacional conseguiu 2 equipamentos totalmente equipados, de fato, com box para vacinação, com todo o sistema de informatizado para poder fazer o lançamento na hora. Então ali a gente tinha, através das parcerias com secretarias municipais, convênios, né, que fizemos com Caxias, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Farroupilha. Conseguimos aí fazer um bom trabalho, foi mais de 6 mil pessoas atendidas diretamente com a vacinação e outras tantas com as ações de saúde e ensino que nós fazíamos também com o entorno do ônibus, né? Então foi muito legal também esse trabalho, ele está conosco de novo, né? Agora teve outro estado que solicitou. Ainda a Cruz Vermelha, então, nós temos um setor de rádio amador, né? Que é a primeira coisa que cai hoje no sistema. É a parte toda da elétrica e tudo mais, comunicações. Né? Hoje nós somos muito reféns da internet. Né? Exatamente. Mais do que a telefonia fixa hoje é a facilidade do celular, que nós falávamos antes até. Né? Só que a primeira coisa que cai é a comunicação. Por quê? Porque a capacidade hoje das operadoras, ela, na hora que ocorre um sinistro, seja ele por meios naturais ou pelo ser humano, todos que daquele entorno, vou usar o termo forte, né, o descontrole da população naquela hora, né, a preocupação com um amigo, com um familiar, ela sobrecarrega os sistemas. E aí ele entra em colapso e para. Né? Então, automaticamente hoje, a Cruz Vermelha ela consegue auxiliar com o seu sistema de radioamador, né? E nós somos uma das unidades hoje que tem um designativo próprio, tem a permissão para a utilização, né? Então, é uma coisa bem legal que a gente consegue oferecer. Tivemos a oportunidade, eu não lembro exatamente o ano agora, acho que foi 2020 ou 2021, de conseguir, através de um trabalho que estava sendo feito, né, pela equipe de radioamador, uma aproximação de familiares com um jovem, com uma criança, né, um adolescente, no Haiti, aqui do Brasil. Né, nós conseguimos intermediar, né, esse contato e conseguimos localizar, né, essa família, né, que conseguimos então aproximar. Então, acionando todos os órgãos e todo o sistema Cruz Vermelha, que ele é bem organizado para esse tipo de coisa. É isso que eu ia falar, tem toda uma sistemática, né? E hoje tem realmente esse suporte efetivo, né? Sim. Então, porque já tem uma longa caminhada e tem muitas parcerias, né? Porque é um trabalho em conjunto, não é isolado, né? Para uma determinada situação. Muito legal esse trabalho, eu admiro muito. E dentro da Cruz Vermelha tem essa questão das pessoas que queiram se voluntariar também. Isso. Né? No sentido de como é que funciona
Diego, a gente vai lá, faz um cadastro, como é que funciona? Então, se inscreve? A gente tem hoje o CBFI, né, o Curso Básico de Formação Institucional, que é um treinamento normalmente no sábado a gente tem feito, né? Então são 8 horas de curso. Primeira parte, a parte mais teórica, né? A apresentação das normas, regulamentos, código de ética, toda a parte burocrática, né? E na parte da tarde é um treinamento mais prático, voltado a primeiros socorros, a segurança do próprio voluntário, né? Então, nós, Caxias do Sul, tradicionalmente tem conseguido fazer uma edição por mês, né? Então, depois a gente vai deixar disponível aqui até embaixo o nosso contato para tal, né? Mas através do WhatsApp ou das nossas mídias, então Cruz Vermelha Brasileira, filial Caxias do Sul, né? Temos tanto o canal no Instagram quanto também no Facebook, também por lá a gente responde, e qualquer pessoa pode ajudar, diferente do que se imagina, né? E para nós brasileiros, né, que não temos ainda a cultura da Cruz Vermelha a nível geral, mas em alguns locais já assim muito atuante, se imagina a Cruz Vermelha em questões de guerra ou o pessoal fala muito, né, o terremoto. A gente lembra. Os desastres, né? Isso. Chile tem uma Cruz Vermelha também muito forte. Japão e nos países da Europa também bastante. Mas, diferente do que se pensa, então, eu preciso ser um bombeiro, eu preciso ser um especialista em saúde, não. Nós temos funções para todas as pessoas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, um brechó que trabalha, é uma das formas que a gente tem até de arrecadar recursos, né? Hoje em Caxias do Sul, que é a ponta do estoque de doações que a gente recebe, né, de roupas, de utensílios gerais, que na hora de um sinistro, por exemplo, ele se transforma em estoque, automaticamente ele vai a campo. Então a gente desce o brechó e ele vai para as doações. Utilizado. Né? Então, qualquer pessoa, né, que a gente tem ali alguns requisitos básicos, documentações e tal, é feito todo um encaminhamento aos órgãos também superiores em relação a se tem algum impedimento de outra filial, né? Mas assim que é aprovado, então, é feita uma entrevista, né? E depois, sim, ele é encaminhado, então, ao curso. E de lá do curso, ele vai ser direcionado, ele mesmo, né, o voluntário, essa pessoa vai ter a oportunidade de escolher, né, qual setor ele vai se familiarizar mais. Então, como eu disse, migrantes, gestão de risco e resposta a desastre, né, o GRD, essa parte de defesa civil, saúde, ensino, rádio amador, juventude, né? Tem um setor que para nós ele é muito novo, ainda tem 2 anos, mas que ele atinge então voluntários de 15 a até 30 anos incompletos. E é um setor muito bacana também, eu gosto muito ali, a gente tem a possibilidade de trabalhar com essa galera, né, com essa gurizada, e dar um gás, né, porque eles vêm com muitas ideias, o ritmo é outro, né, então temos também o setor, a parte de logística, né, como eu falei antes, o brechó, e aí na parte logística e de administrativa, a Cruz Vermelha hoje, por exemplo, Caxias do Sul, nós temos 140 voluntários. Mesmo sendo voluntário, tem toda a questão de cadastro, né, que entra na questão de voluntariado geral, mas principalmente de secretaria. Então, nós temos que ter lá uma espécie de RH, né? Então, a gente tem a questão de seguro, né, através de nós mesmos temos parcerias, né, com uma seguradora que nos ajuda muito nesse ponto, mas que toda a questão do acompanhamento, a carga horária, né, hoje um voluntário regular, como a gente chama, são 4 horas semanais, né, que ele pode prestar para a instituição. Então, todo esse controle precisa que alguém faça também. Claro. A parte financeira, né, tesouraria temos também. Então, tudo isso demanda. A parte de comunicação, marketing, né, hoje é um setor muito bem organizado. Caxias tem essa referência também. Então, para nós, todas as pessoas podem contribuir, né? E é legal, um outro ponto que eu gosto da Cruz Vermelha, e tento estimular bastante que isso aconteça, é que existem os extremos, né? Pessoas que lá na vida, no trabalho, né? na vida profissional, né? Digamos assim, ela tenha lá uma função mais simples no seu trabalho, mas que tenha capacitação, que ela tenha conhecimento. Ali na Cruz Vermelha a gente consegue proporcionar para ela uma experimentação. Então, daqui a pouco as pessoas têm um curso de
gestão, curso de administração, mas hoje no trabalho dela, ela, pela função que ela exerce, e às vezes até por não ter a oportunidade, não ter aquela vaga aberta, ela não consegue exercer. Ali a gente consegue experimentar. E o inverso também ocorre, que é mais legal. Então tem pessoas, tem empresários, tem pessoas de funções de importância, de supervisão, de coordenação, de direção em suas empresas, que ali na Cruz Vermelha consegue ser uma espécie de válvula de escape. Então, né, eu já ouvi de um diretor de empresa dizer assim: Monteiro, eu quero ser mais uma pessoa só na triagem de roupa, e aqui eu quero ser só mais um. Porque o que acontece, né? Lá na empresa dele, né, aquela pessoa, quando ele entrou da porta para dentro, ele tem todo o compromisso, a bagagem de responsabilidade que a função dele traz. Sim, exige, né? Exige. E ali não. Ali ele pode ser só mais uma pessoa e se sentir bem, extravasar um pouquinho, né? E se doar. E tu me fez a pergunta no início, e que eu gosto de reforçar. E assim como foi para mim, né? Eu nunca tinha feito voluntariado antes. Eu digo que hoje, das diversas funções que a gente exerce, ela é a que mais me faz se sentir útil. Porque, como não tem a questão remuneratória, né, muita gente diz: mas tu vai para lá e tu não ganha nada, como é que faz, né? Como é que pode? Nossa, como é legal tu saber que aquelas poucas horas de uma semana que tu se dispõe a oferecer ao trabalho, ela pode ser ali o melhor momento para aquela pessoa que recebe aquele serviço. E muitas vezes os trabalhos de campo, então, nos proporcionam muito isso, né? Essa retribuição, o brilho no olho da pessoa que recebe, seja a forma que for a ajuda, né? De saber que naquela hora, às vezes até a escuta, a gente fala muito isso, né? Hoje, o nosso mundo está muito carente de bate-papo, de conversa. Então, a gente, muitas vezes, em campo, percebe o quê? Que em situações extremas, como a gente teve aqui, Vila Oliva, por exemplo, o último em Caxias, que as pessoas, elas queriam abrir o coração. Né? Perdeu a casa, muita coisa, e tivemos momentos lá onde a preocupação da pessoa era a foto do casamento. Né? A questão material, material a gente corre atrás. Sentimental, né? Isso que tu tá falando eu acho bem interessante, porque eu sempre falo muito isso, né? Que essa entrega, a gente promover, né? Algo de bom para outra pessoa, né? É onde a gente gera aquele brilho no olho, aquele sorriso no rosto. Exatamente. Né? Para mim não tem preço, não tem valor que pague isso, né? Porque é muito gratificante mesmo a gente estar podendo contribuir para o mundo, porque eu sempre falo no sentido de quando a gente está sempre crescendo, sempre buscando evoluir, sempre querendo ser melhor, né? A gente também tem que estar contribuindo para o mundo de alguma forma. Então, eu acho que o voluntariado, ele ajuda muito a gente poder contribuir para o mundo, nos dá oportunidade, assim como movimentos como a Cruz Vermelha nos proporcionam isso, né? É algo regularizado, é algo organizado, onde a gente pode se inserir e pode atuar dessa forma, né? E quando eu sempre fiz esse trabalho de voluntariado, né, eu via muitas pessoas falando assim, eu não sei o que eu posso contribuir, não sei o que eu posso fazer, não tenho informação nisso, não tenho informação naquilo. Sim. E eu acho que a primeira coisa que um ser humano pode dar é essa escuta, né, a gente poder ouvir o outro, né, e se comunicar e ter essas trocas também. Então eu acho que todo mundo acaba crescendo, né, junto com isso. A gente tem que ter oportunidade também de contribuir para o mundo. Então, eu acho fantástico esse trabalho. Adoro um voluntariado. Bom, inclusive, tem vira um vício, a gente tem que ter um certo ponto também, tem que estar cuidando, né? Porque Sim. senão a gente acaba, para ter a medida também, né? A gente não pode nem ser uma coisa ou outra, né? Mas é importante, sim, é muito importante, e que, como tu falou, né, é um vício, a gente acaba sempre, de uma forma ou outra, achando uma brechinha aqui para fazer um trabalho, tem que encontrar o né, tempo, e se doando, muito legal. Mas a questão quero fazer um gancho, né, com a questão do trabalho também dentro da Brigada Militar, né, porque a gente fala tanto esse trabalho na Cruz Vermelha, nesse impacto, né, do voluntariado, também tem essa entrega para a sociedade num outro contexto, né, Sim. que é através da Brigada Militar. E quanto tempo mesmo que tu falou que... 20 anos. 20 anos, né, de estrada. 2013, a gente
ingressou. Hoje tu já está num outro cargo, né, dentro Sim. da Brigada Militar. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso também, todo esse papel, esse trabalho da Brigada Militar no impacto na sociedade, né? O quanto isso é importante. Tu sabe até, e um ponto que foi difícil no início, né? Em relação, por exemplo, a minha esposa, a Fernanda, né? Ela se adaptar às rotinas, né? Tanto que ela, falando ainda, fechando o assunto Cruz Vermelha, né? Ainda bem que lá em casa a família aceitou a ideia e está junto. Então, a Fernanda e a Duda, né? Já mando um beijo para elas. Elas estão comigo também na Cruz Vermelha e desenvolvem outras atividades Muito fora legal, também. traz com a família junto, né? Mas não é com todo mundo também que acontece isso, Pois né? e isso daí quando não acontece, e teve momentos lá em casa, por exemplo, logo que eu iniciei o trabalho na Cruz Vermelha, ainda estava só com a rotina da brigada, e de repente entrou uma nova rotina, foi um pouco difícil de entender e aceitar, né? E a Brigada Militar já tem uma rotina muito puxada, né? O trabalho nosso, ele é ininterrupto, né? Então, nessa caminhada, fazendo esse gancho, né? Em relação, então, sou de Caxias do Sul, sempre desenvolvi o trabalho, né, aqui na região, aqui em Caxias, né, principalmente, e fui soldado do 12º Batalhão, depois fui para o Comando Regional, né, da Serra, o CRPO Serra. Lá tive oportunidades na parte de planejamento de operações, setor de logística também, a gente aprendeu muito, né, conseguimos evoluir bastante nas oportunidades que foram surgindo, né, eu sempre tentei aproveitar a grande maioria delas, né. E a ascensão na carreira, ela aconteceu de uma forma muito, eu não digo natural, porque a gente foi sempre buscando. Então, Claro. Sempre que houveram, né, as oportunidades de concurso e tal, então, fui a segundo sargento, depois primeiro sargento e agora primeiro tenente, né? Então, e ocorreu em 2021, quando já estava aprovado o concurso, e depois, na virada desse ano agora, né, 2022, 2023, conquistamos, né, esse posto no oficialato, mas a gente recebeu um convite, então, né, recebeu um convite através do Major Juliano, que era meu superior dentro do Comando Regional, né, na parte de planejamento e operações, para iniciar o projeto do Colégio Tiradentes, né? Então, o Colégio Tiradentes, ele é uma unidade de ensino médio, né, pública, então é um colégio estadual, porém administrado pela Brigada Militar, né? Então, em Caxias ele já estava autorizado há mais de 10 anos, porém não se tinha tirado do papel. Né? Então, ele recebeu essa recente, incumbência, né? E isso, muito recente, o ano passado, né? Nós inauguramos em maio do ano passado, iniciamos, de fato, né? Então, para nós, quando ele me fez o convite, eu de pronto aceitei, porque era até uma vontade minha, lá na época ainda, né, eu me encontrava no Comando Regional e achava legal já essa proposta, né? Tinha tido a oportunidade já de ter trabalhado com adolescentes num outro programa que a Brigada tinha antigamente, que era chamado de Prosepa, né? Então era ensino noturno inverso para adolescentes em situação de vulnerabilidade e que também era muito interessante poder ter essa troca. Mas a proposta do Colégio Tiradentes, sabíamos, né, que seria um desafio muito grande. O local onde foi escolhido, para mim, tinha um sentimento ainda maior, né? O Colégio Dante Marcucci, né? Então, a escola que tive a oportunidade de estudar lá. Né? Nossa, já tem aí Foram 3 anos ali, vínculo. ao lado ali da Escola Cristóvão de Mendonça, né? Então, tinha toda essa parte emocional envolvida, né? E aceitei, e para nós está sendo um desafio. São né? quantos alunos que tem em escola Atualmente hoje? temos 130 alunos, né? E só de ensino médio, então ano passado entrou a primeira turma, né? Foi um edital fora de época até, normalmente ele é essa época agora, né, setembro, então já deixo aqui, né, então as pessoas quiserem ter acesso ao edital, é o site da Brigada Militar, né, www.bm.rs.gov.br, né? Então lá tem todos os critérios, né, e o Tiradentes, a proposta, ela tem uma diferenciação muito grande, que cada vez mais eu percebo como é importante, né, esse nível de disciplina, né, e diferente do que se pensa, e isso é uma das coisas que sempre que eu tenho a oportunidade gosto de desmistificar um pouquinho isso, né, seja em conversas informais ou como agora, né, na mídia, que lá não se busca a formação de novos militares,
mas sim de pessoas melhores, né? O nosso diferencial, sim, é que se tem essa questão da disciplina, de se busca alguns princípios, alguns valores que no decorrer do tempo eles se perderam um pouco, né? Que eram repassados para nós em outras épocas, né? Alunos de ensino normal, né? Mas que se perderam. Então, ali é um ensino integral. Então, o aluno entra com a gente ali 7 e 10 da manhã, é liberado às 18 horas. Eu ia perguntar como é que é esse ensino, se ele é integral ou não. É integral. Então, tem uma carga horária um pouco maior já em relação à parte pedagógica, né? Ensino médio. Então, é do primeiro ao terceiro ano do segundo grau, como a gente dizia, Sim, né? E tem uma formação um pouco diferenciada, provavelmente, nessas disciplinas. Então, e essa é a parte que, como a gente até brinca, né? Não somos melhores nem piores, somos diferentes. Por quê? Porque nós levamos uma proposta da parte de cívico-militar, sim, então ele tem essa parte de treinamento militar, fardamento sempre em dia, né? Apresentação pessoal, todo um cuidado. Existe um manual do aluno, como a gente chama, que lá no início, no primeiro dia, é apresentado aos pais, aos alunos. Essas são as regras do colégio, né? Então, sim, alguns deles muitas vezes iniciam e entendem que não é o momento, não é a proposta que ele gostaria e deixam, né? Mas aqueles que permanecem com a gente é fantástico, né? Nós tivemos agora no mês de agosto a participação de um trio que entraram agora nesse ano, né? Então, através de um projeto junto com a professora buscou, né? A Jornada Nacional de Foguetes, 41ª Jornada Nacional. Então, iniciou lá várias fases, né? Várias fases do projeto, que tivemos essa equipe, então, foi nos representar a Serra Gaúcha no Rio de Janeiro, na fase nacional, e foram campeões. Que né? legal. Então, para nós foi um orgulho muito grande. Claro. E o diferencial que se teve, que a professora e a colega que estiveram lá participando, acompanhando eles, né? É que vários critérios, não era apenas a distância que esse foguete era lançado, que ele alcançava, mas tinham vários critérios que perderiam pontos. Né? Então, da disciplina, da pontualidade, né? Apresentação e tal, organização, e a nossa equipe não perdeu nenhum ponto. Que legal. Então, é uma das coisas que a gente nota, né? Então, a postura deles, ela é diferenciada, o respeito que eles aprendem, o sim senhor e não senhor, né? Que a gente tinha esse costume e se perdeu no caminho. Né? Muitos pais, os relatos dos pais são maravilhosos, né? A questão de que, meu filho está ajudando na louça, né? Está ajudando nas atividades básicas Da que normalmente casa. ele nem ameaçava, né? Olhar. E isso, por exemplo, lá, uma das coisas que a gente tem com eles é serem responsáveis também por parte da organização e até dessa faxina, vamos dizer assim, né? De sala de aula, o cuidado, né, do seu espaço, que a gente sabe em outros países é cultural de todos, né? A gente viu o exemplo do Japão na Copa, né? Que deixava os estádios melhores do que entravam. E aqui nós temos, então, esse resgate também, de entender e respeitar aquilo que tem ao alcance dele, né? Então, o Colégio Tiradentes, então, ele é uma unidade de ensino estadual, é um convênio entre a Secretaria de Segurança, né, a Brigada Militar, e a Secretaria de Educação. Então, através desse convênio, a Secretaria de Educação nos fornece os professores, né, da rede estadual de ensino, professores e servidores, né, e nós temos, então, toda a parte administrativa. E aí tem as atividades extracurriculares, outro diferencial. Então, hoje, Caxias do Sul, né, mais especificamente, cada unidade adapta as atividades extracurriculares conforme a oferta que tenha naquela região, naquela cidade, como também até mesmo o contexto, né, do colégio. Então, aquilo que pode ser mais aproveitado, né, por aqueles jovens. Então, hoje a gente tem diversas atividades esportivas, a gente tem também educação financeira, um parceiro nosso, né, o Natanael Bogo. Muito legal. A parte da Cruz Vermelha, né, a parte de voluntariado, conseguimos encaixar também, né, conhecemos lá uma parceria muito boa com o presidente, né, atual presidente. Então, para nós, todas essas parcerias, né, e que sim, também como voluntários, elas proporcionam a esses jovens conhecer já um pouco mais. Imagina a educação financeira.
Que agora já estará no currículo, né? Se tem e todo esse mundo, pedido. né, vem falando Nossa, muito sobre a necessidade, né, dos jovens já terem acesso a isso para poder, né, se organizar melhor financeiramente também, né, quando na vida adulta. E muito lindo esse trabalho, né, com relação à Escola Tiradentes, porque realmente prepara cidadãos, né, e pessoas melhores para o mundo, né? Exatamente. Porque, na verdade, toda essa questão de disciplina, organização, no trabalho que eu faço hoje de desenvolvimento pessoal e esse trabalho que eu realizo com mentorias, um dos principais pontos das pessoas é essa questão que elas se sentem muitas vezes perdidas, não conseguem se organizar, não tem uma disciplina, não tem uma rotina. E isso requer treinamento, né? A nossa ali, tipo, insistindo todo dia, né? Praticando. E esses jovens já vão ter, desde muito cedo, né? Também tendo esse treinamento, de uma certa forma, né? São pessoas mais disciplinadas, mais organizadas, também vão ter mais possibilidades, né? De atuar de uma forma melhor, né? Então, isso é muito legal. E o outro ponto que tu tocaste, que eu acho que é fundamental, que é a questão dos valores, né? Saber os seus valores, os seus princípios, né? Ter isso muito incutido em si. Muito legal. E para a gente quase fazendo esse fechamento aqui, eu queria que tu trouxesse uma tua visão com relação a essa questão do que tu vive no voluntariado, Diego, e toda essa questão da Brigada Militar também, essa experiência no mundo empresarial, né? De que impacto que isso tem, né? No mundo empresarial também. Então, né? Como a gente já conversou em outros momentos, né? Hoje, minha esposa e eu temos, então, a gente tem uma sociedade de uma empresa que é responsável na distribuição de produtos voltados para a saúde, né? E esse ponto, hoje eu participo muito mais na parte de treinamentos e principalmente aí apoio nos eventos, né? Mas eu vejo assim, e o que mais eu gostaria até de compartilhar com todos é que a gente tem que começar a entender melhor as pessoas e oferecer aquilo que elas precisam. E não empurrar aquilo que elas não querem. Que elas não querem, exatamente, né? Tu sabe que eu hoje consigo conciliar muito do aprendizado de cada ponto, né? E eu noto, assim, que isso facilita bastante o trabalho em alguns momentos, aquilo que aprendi nesses treinamentos empresariais ou até mesmo na Cruz Vermelha, para aplicar junto à Brigada Militar. Algumas coisas, a parte principalmente disciplinar da Brigada Militar, e conseguimos aplicar no meio empresarial e na Cruz Vermelha. Então, essa união de conhecimentos, né, vamos dizer assim, elas me trazem até aqui com essa visão, né? Principalmente, nós temos que aprender a ouvir mais do que querer comunicar aquilo que eu quero que seja, mas sim ouvir, porque muitas vezes as pessoas, elas precisam eu não digo nem pouco, mas elas precisam de uma questão pontual, né? Que a gente não consegue ver isso. E estimular, isso sim, a gente tem que ser bons motivadores, né? A gente tem que estar sempre buscando mais e estimulando que as pessoas descubram de fato o seu limite, de uma maneira positiva, né? Que entendam, ou melhor, que elas quebrem aquelas crenças limitantes que muitas vezes estão impedindo, que é uma barreira simples, que é isso aqui, mas que elas não têm a coragem ou às vezes não têm o ponto de vista, né, de entender que não, aquilo ali é só um objeto, né, ou uma crença que está te atrapalhando. Porque todas as pessoas têm um potencial fantástico, independente da condição social, da condição financeira que estejam. É uma questão, hoje, ainda conversávamos em um outro momento, junto com o nosso diretor lá do colégio, né, o Major Juliano, que o ensino, o conhecimento, né, eles têm muita coisa disponível hoje, a nível das mídias, né, principalmente, YouTube, canais especializados, né, e muita coisa gratuita. É uma questão de entender, né, livros, então, maravilhosos, eu sou muito fã da leitura, então a gente teria aí muita coisa para indicar, né, mas eu vejo assim, de entender
né? Definir o foco e se aprofundar. Desenvolvimento pessoal, liderança. Eu brinco sempre, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer um curso de vendas, um treinamento de vendas, porque, eu não sou vendedor, eu sou militar. Todo dia a gente tem que vender alguma coisa, nem que seja o nosso tempo. Exatamente. Né? A primeira coisa que a gente vende é o nosso tempo, né? Então, saber avaliar o que é bom e o que não é, né? E fazer com que aquilo seja produtivo. Produtivo, que seja para o bem, né? Eu acho que isso também a gente tem que focar mais nisso, nesse mundo louco que a gente vive atualmente, né? Que a gente não consegue, às vezes, parar e faço de novo um vínculo, um detalhe lá no Colégio Tiradentes que eu noto que é uma das coisas que tem já entregado nas outras unidades, e para nós não vai ser diferente, também vamos conseguir, é que os nossos alunos, a questão hoje do telefone, por exemplo, ele pode ser uma ferramenta de trabalho, ele pode ser uma fonte de conhecimento, ou ele pode ser o maior atraso da tua vida, a forma como tu usa ele, né? E hoje, tanto que nós já entendemos, por exemplo, se tu quer fazer uma leitura de algum material, ou quer assistir uma videoaula, não usa telefone, usa o computador. Porque se tu tá no telefone, assistindo lá, como esse nosso programa hoje, né? Lá no YouTube, e de repente entra lá um aviso do WhatsApp, uma notificação. Tu vai parar e tu vai se perder, mesmo que tu esteja gostando daquele programa, daqui a pouco tu vai mudar o foco. E lá no Tiradentes, por exemplo, que é uma das coisas que eu tenho tentado aplicar para mim também, no dia a dia, é que o aluno entrou na sala de aula, ele guarda o telefone numa caixinha, né? E só vai pegar no intervalo do meio-dia. Sim. E depois a mesma coisa e pega no final do dia. E aí eles aprenderam a estudar, eles aprenderam a ter o foco. Então, por que nós não pegamos esse exemplo, né, esse modelo? Sabemos, sim, que tem algumas atividades, profissões que precisam estar ali a pronto. Ou tu tem aquele determinado horário que tu tá trabalhando com ele, que ele é uma ótima ferramenta. Exatamente. Né? Mas poder saber discernir qual momento melhor para mim, né? O que eu acho que é importante de tempo para trabalhar com ele ou ficar com ele na mão, né? Tem que ter momentos de entretenimento também. Claro, né? Tem que ter, obviamente... Da família, né? Exatamente, momentos de qualidade, mas tem que ter essa dosagem, né? Eu acho muito interessante. Dosimetria, dosagem é o fato, assim, que eu acho que o que mais nós temos que estimular as pessoas a desenvolver, né? Porque senão não adianta, tu vai estar em um momento e não vai estar aproveitando aquele momento, talvez até que pode ser um momento da tua vida, né? Porque se a gente analisa a nossa caminhada, seja profissional, seja a vida amorosa, seja estudo, seja religioso, seja o que for, sempre teve um momento chave, né? Aquele Exatamente. dia D, né? Aquele momento que, foi ali que virou a minha chave para esse assunto. Só que esse momento ele está sempre surgindo, as oportunidades elas aparecem no dia a dia. E se eu não consigo perceber, muitas vezes uma oportunidade que teria uma vida melhor, né? Ou poderia ajudar mais pessoas. Então, isso são coisas assim que a gente aprendeu, né? Nesse mundo empresarial também. Muito legal. Muito isso. E também é bem interessante a questão que tu trouxe com relação à diversidade, né? O quanto a gente estar em movimento, né? E, por exemplo, em várias esferas, né? Em várias áreas, em vários ambientes diferentes, a gente sempre acaba agregando, né? Então, a gente acaba trazendo essa diversidade toda para os nossos negócios, para a nossa vida de uma forma geral, né? Muito interessante. E para a gente fazer um fechamento, eu adorei o nosso papo, Diego. Foi rapidinho, viu? Exatamente. Passou o tempo e já extrapolamos o nosso tempo, mas de qualquer forma. Então, eu queria te pedir para te deixar uma mensagem final para o pessoal, né? Dentro desse assunto que a gente trouxe, né? Que mensagem tu deixa aí para o nosso espectador? Então, eu acho que o ponto que nós temos que sempre reforçar é que busque o melhor, dedique-se ao extremo naquilo que você está desenvolvendo, naquilo que você estiver trabalhando, estudando. Não seja uma pessoa mediana, não seja o nota 6, o nota 5. Faça o seu melhor com aquilo que você tem, até que tenha condições melhores, mas principalmente dedique-se ao extremo. Se entregue
naquelas atividades e tenho certeza que vai alcançar sim o sucesso. Não desista, né? A perseverança ela é muito importante, né? Para a vida da gente, seja em qualquer linha do seu trabalho, então, da sua vida, como eu falei, família, religião, a vida profissional, enfim, dedique-se ao extremo e tenha certeza de que o sucesso é garantido. Muito obrigada, Diego, pelas tuas palavras. Obrigada por esse fechamento do nosso papo de hoje. Fica aqui o convite, né? O Podstar está aberto aqui para outras informações, outros conteúdos, para a gente bater um papo e conversar. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço aí de coração. Espero que vocês tenham gostado. E, pessoal, a gente vai deixar aqui abaixo o telefone da Cruz Vermelha para vocês entrarem em contato com o pessoal. Quem quiser mais informações, se voluntariar, fica aqui à disposição para vocês. E para você que é empresário, que quer também estar patrocinando o Podstar e junto à TV Cidade de Farroupilha, também fica aqui o telefone para que vocês entrem em contato e a sua marca esteja aqui com a gente. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até o próximo Podstar. Shine bright like a diamond.